Então vamos lá, abrindo o link que eu deixei para você na descrição desse vídeo, para você baixar a fonte, você cai nesse site aqui. Aí basta clicar aqui ó, em download, e ele pede aqui para você escolher onde você quer salvar. Eu vou salvar aqui mesmo na área de trabalho, então ponho salvar, e aqui é só colocar nesse de baixo aqui ó, maybe later. Ele já salvou. Então, eu vou para minha área de trabalho, onde está meu arquivo, e ele vem assim, compactado, zipado. Então, para eu poder instalar essa fonte, eu clico primeiro com direito e ponho aqui, extrair tudo. Ele me pergunta onde que eu quero fazer essa descompactação, e eu vou deixar aqui mesmo na área de trabalho. Então, só colocar extrair, e ele coloca a pastinha aqui descompactada. Dou um duplo clique para abrir essa pastinha, e depois um duplo clique nesse arquivo aqui, que é o nome da fonte, que é o tipo da fonte mesmo. Ele abre esse arquivo e basta você colocar aqui em instalar. É super rápido, já instalou, ó. Então agora aqui eu fecho, e se você quiser pode apagar esses arquivos aqui, tá? Aí uma coisa que é bem legal desse site é que ele tem várias fontes grátis, então se você quiser navegar e ver algumas outras fontes, você vem aqui ó, em brindes e põe fontes grátis. Ele tem outros tipos de arquivo também, vale a pena dar uma olhadinha. E aí o legal é que são fontes gratuitas para uso comercial, então você pode fazer os seus trabalhos sem nenhum medo de usar essas fontes. E aí, ó, por exemplo, se eu quiser dar uma olhada nessa fonte aqui, eu clico nela, ele abre a página do mesmo jeito daquela fonte que eu deixei para você baixar. Se você vier aqui mais para baixo, tem algumas informações sobre ela, e aqui, ó, você pode testar a fonte. Então, clicando aqui, você coloca o texto que você quer testar, e aí ela mostra aqui, ó, como que fica esse texto nesse tipo de fonte. Então, é bem legal para você ver se é o que você está precisando mesmo. Agora aqui eu abri o Inkscape, e é importante lembrar que para você usar uma fonte que você baixou, você precisa abrir o programa depois de ter instalado a fonte, tá? Então aqui eu vou começar fazendo a bola, certo? Então eu venho na ferramenta elipse e vou fazer um círculo. Para fazer o círculo eu preciso apertar o Ctrl enquanto eu desenho. E aqui eu fiz uma elipse qualquer, não importa, um círculo qualquer, não importa o tamanho. Eu vou ajustar o tamanho agora aqui, ó. Então eu vou, antes de colocar aqui o tamanho, eu vou fechar o cadeado para que se mantenha a proporção, e vou pôr aqui a altura de 10. Então, ele tem a altura e a largura de 10 centímetros, tá? Essa daqui é o corpinho, a base da minha bolinha. Agora eu vou dar um Ctrl D, vou mudar aqui a cor para o amarelo, e vou diminuir esse círculo aqui. Para isso eu vou usar o comando comprimir. Então, venha em caminho, comprimir. Ó, ele deu uma pequena comprimida, e eu vou fazendo isso repetidamente. E aí, para facilitar esse trabalho, ao invés de toda hora eu ter que vir aqui, caminho, comprimir, eu vou usar aqui o atalho que ele está me dando, ó, o Ctrl e abrir o parênteses, que é o Ctrl e o 9. E aí eu vou fazendo, ó, tô apertando esse atalho aqui no meu teclado, tá? Até que eu fique com uma borda aqui em preto, tá vendo? Então, essa é a minha base, e esse daqui é o que eu vou tirar dessa base. Só que antes, eu vou pegar a base e vou dar um Ctrl D, vou pintar ela de vermelho, e vou pôr lá para trás. Então, esse vermelho vai ser minha base, o preto aqui, o preto, vou selecionar o preto e o amarelo para tirar um do outro. Então, eu venho caminho e diferença. Então, agora eu tenho aqui, ó, a minha peça vazada, tá? Vou dar o Ctrl Z. E agora sim eu vou vir com o texto, ó. Venho aqui na ferramenta texto, clico aqui em algum lugar da minha área de trabalho e coloco a palavra que eu quero. Aqui no caso é feliz. Seleciono o texto, venho aqui e coloco o nome da minha fonte, que é
Elizabeth. E ele já ficou aqui. Agora eu vou dar um Ctrl D para manter aqui a fonte que eu escolhi, né? Vou selecionar tudo e vou pôr Natal, tá? Vou pegar aqui o meu aro e vou dar um Ctrl D. E eu vou montar agora o meu texto nesse aro aqui, tá? Vou aproximar aqui, vou começar pelo Natal. Vou colocar ele proporcional aqui. Nesse caso aqui, eu posso fazer algumas modificações na minha fonte. Por exemplo, eu posso mexer não proporcionalmente, eu posso mudar isso, porque nesse trabalho aqui eu não preciso manter isso, tá? Então eu coloquei aqui, olha, deixei ela um pouquinho mais achatadinha no sentido aqui da horizontal. Assim eu consegui deixar ela um pouco maior. Beleza. E aqui o feliz, eu posso trabalhar mais ou menos do mesmo jeito. Vou aumentá-lo. Lembrando que o meu destaque tem que ser no Natal e não no feliz, tá? Então, eu ajusto aqui. E aí, aqui nesse trabalho, o que é interessante? Eu tenho que fazer ligação entre as minhas peças, entre o arco e os meus textos, tá? Porque a máquina vai cortar aqui, ó, essa parte que está em branco vai ser vazada. Então, se eu deixar, que nem o feliz aqui solto no meio, nada vai segurar ele no lugar. Então, eu tenho que garantir esses pontos de ancoragem. Como que eu fiz isso? Ó, eu toquei o F com o N e aqui, acho que eu vou tocar o Z com o L. Aí, Ctrl Z. Além deles se tocarem aqui, ele toca aqui no arco e eu vou ainda modificar outras coisas. Quando eu não for fazer mais modificações no texto em si, eu já posso transformá-los em caminho, tá? Então eu venho aqui no editor de nós e coloco aqui para transformar em caminho. Eu vou fazer isso nos dois, tá? Tanto no feliz quanto no Natal. Beleza. Vou clicar com o botão direito e desagrupar. Agora eu posso mexer em cada letrinha separadamente, tá? Então, se eu quiser, por exemplo, colocar o N um pouquinho mais esticadinho aqui, ó, eu posso, aqui, o Z já tá tocando aqui, né? Deixa eu ver o L aqui que eu quero. Vou dar duplo clique ou vim aqui no editor de nós. E aí eu quero que esse L, ele venha, ele toque aqui o meu arco, tá? Aí que mora a parte do trabalho mesmo, porque aqui a gente tem que deixar de uma forma que flua naturalmente, né? Se não tá funcionando, ou a gente volta e tenta de outro jeito, ou a gente dá uma trabalhada aqui nessa parte até que fique bonito, né? Vou suavizar esses nós, eu suavizei esse, e aqui agora eu tô deixando ele mais contínuo. Tomar cuidado com a espessura da linha, né, para que faça sentido ali. Eu vou tirar só a transparência aqui, porque fica mais interessante da gente enxergar, tá? Aqui também eu vou pegar uma linha com a caneta e vou fazer uma ligação do F com essa parte do meu arco. Venho aqui com o editor de nós, vou dar uma curvadinha. Vou aumentar aqui um pouquinho a espessura. Uma outra coisa que pode ser interessante também é você fazer o contrário do comprimir. O comprimir que eu usei para fazer esse círculo aqui, a gente pode fazer o expandir. Então, por exemplo, vou clicar aqui
nas letras, vou selecionar as letras do feliz e vou vir aqui em caminho e fazer expandir. E aí a minha linha fica mais espessa, o que facilita na hora da máquina cortar. Nesse ponto você também pode fazer os ajustes, ó. O E ficou aqui muito pequenininho, esse detalhe. Então eu vou entrar no editor de nós e vou fazer esse ajuste para que fique mais coerente, né? Mais bonito. Então eu vou fazendo aqui até que fique legal. Vou fazer a mesma coisa aqui com a palavra Natal. E uma coisa que foi bem interessante disso foi que o I já se uniu, o pingo do I, né, se uniu ao I aqui. Senão a gente também teria que fazer algo nesse sentido para que senão o feliz ia ficar sem o pingo no I, tá? Fiz a mesma coisa aqui. Acho que deu certo. Deixa eu só pôr o N um pouco mais para baixo. Acho que todos vão ter que... E veja que realmente fica interessante você ir mexendo letra por letra, né? Dá mais movimento, dá para você trabalhar melhor tudo isso. E só preciso ajustar aqui essa espessura para que fique coerente aqui, né? Beleza. Quando você estiver feliz com o que está aqui já, você seleciona tudo, vem aqui em caminho, união. Eita, deixa eu voltar aqui. Como primeiro é melhor transformar esse daqui num caminho, essa linha, né? Então, venho no editor de nós e venho nessa última opção aqui, que é converter uma linha, um contorno, né, em caminho. Agora sim, eu vou selecionar tudo, venho em caminho, união. Agora ficou legal. Então, tem esses pontos que ancora a minha peça, né? Aqui, 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 e dá uma estabilidade. Apesar dela ser pequenininha, isso é interessante e é necessário para que tudo isso funcione, tá? Então, mas essa parte de fazer a união, você só faz quando você já tiver com tudo certinho, tá? Se você ainda precisar mudar o tamanho de uma letra, mudar alguma coisa, ainda não é o momento, tá? Então, eu tenho, deixa eu pôr aqui no seletor, essa parte aqui, que eu pensei em fazer em verde. Deixa eu colocar tudo aqui sem transparência. Então, eu teria a base vermelha e esse daqui é o acabamento em vermelho, que fica por cima. Ficaria assim, ó. Então, fica o Feliz Natal meio flutuante ali dentro, tá? Além disso, eu pensei em fazer algumas camadas aqui dentro para ele ficar mais interessante, né? Ficar mais... enriquecer o trabalho com mais detalhes. Então, para isso eu vou ter que fazer a mesma coisa que eu fiz para criar esse arco, eu vou fazer aqui de novo, ó, dar um Ctrl D, vou trazer para cá para facilitar, mais um Ctrl D, vou pôr aqui no amarelo e vou fazer a compressão, ó. Só que aí eu vou ter que tirar mais do que eu tirei do outro. Beleza? Então eu clico em um, clico no outro, caminho, diferença. E mesmo que seja, eu vou deixar em amarelo, mas a minha ideia é deixar em vermelho mesmo, porque eu vou criar essa ideia das camadas, mesmo da mesma cor, ela faz bastante diferença, tá? No produto físico pronto. Podia até ter feito um pouco maior aqui. Essa parte amarela poderia até ser um pouco menor, mais espessa, né? O arco maiorzinho aqui. Vou fazer isso, ó. Vou dar o Ctrl Z.
E aqui, ao invés do expandir, eu vou usar um outro círculo mesmo. E aqui eu vou selecionar os dois, vim aqui no alinhar e distribuir, para eu deixar eles alinhadinhos. Se o seu ainda não estiver aparecendo aqui no painel, que só aparece quando você já usou pelo menos uma vez e não fechou esse painelzinho aqui. Então, você tem que vir aqui em Objeto, Alinhar e Distribuir. A mesma coisa com o preenchimento e contorno, que também está nesse menu aqui, tá? É o preenchimento e contorno aqui. Então, agora sim, eu vou selecionar os dois, já estão selecionados, vem o caminho, diferença. Acho que agora vai aparecer melhor aqui a diferença entre eles. E você pode até fazer de cores diferentes também, fica bem interessante. Selecionar todos e alinhar que vai ficar mais simples ainda. Vai ficar assim, ó, bem com várias camadas e bem legais. Aí o que eu vou fazer aqui é como se fosse o ganchinho de pendurar. Então, vou fazer aqui uma elipse, um círculo, né, com a ferramenta elipse, segurando no Ctrl, como eu fiz a primeira aqui, tá? Vou fazer ela com um tamanho, com o diâmetro de 1. Vou dar um Ctrl D, vou mudar a cor aqui, e colocar o diâmetro de meio. Vou alinhar os dois. Veja, perceba que aqui com o alinhar e distribuir é muito mais simples do que você ficar tentando alinhar as coisas no olhômetro mesmo, tá? Vou vir aqui em caminho e fazer a diferença. Esse aqui vai ser o meu ganchinho, tá? E aí eu vou pôr um apoio aqui. Vou pôr em cinza. E aí, para segurar esse meu ganchinho aqui, ó, vai ficar mais ou menos assim. Só que eu quero dar uma trabalhada aqui nesse retângulo para ele ficar mais interessante, né? Então, vou vir aqui no editor de nós, transformar num caminho, e aí vou fazer uns ajustes aqui. Vou pôr mais alguns nós aqui, ver se vai dar certo, senão a gente volta. E vou fazer tipo um zigue-zague. Só que eu vou selecionar esses e vou suavizar. Agora é só ajustar aqui. Ficou meio pontudinho, né? E aqui, peraí. E pronto, ó. Ficou bem legal. E aí a minha bolinha fica assim. Agora eu só vou alinhar esses dois, ó. Vou até usar esse aqui como base. Selecionei esse, selecionei os outros e alinhei, tá? Agora esse com esse eu vou juntar. Então, caminho, união. E eu tenho essa pecinha aqui que vai ser em cinza, que vai ser o topo do meu... Vai dar o detalhe aqui da minha bolinha. Só que eu vou pôr essa camada aqui em todas as outras também, tá? Então, eu vou dar o Ctrl D, seleciono a primeira camada, venho o caminho, união. E aí eu já tenho a primeira. Vou fazer a mesma coisa, ó. Ctrl D, seleciono o outro, caminho, união. Tenho mais um. Ctrl D, seleciono os dois, caminho, união. E a última camada aqui, caminho, união. Então, eu tenho todas as camadas já completas, o que vai facilitar a minha montagem e vai dar uma boa estrutura aqui na hora de colocar de montar, né, a minha bolinha. Esse.
e esse. E aí, para você ver a montagem dessa bolinha, eu vou mostrar lá no meu Instagram, tá bom? Então não esqueça de me seguir por lá também. É @moldesperfeitos, tudo junto, sem ponto, sem underline, sem nada. E é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, de deixar seu comentário aqui, de compartilhar com quem você acha que possa gostar desse tipo de conteúdo. E também não se esqueça do meu curso Moldes Perfeitos, especialmente feito para artesãs que querem aprimorar o seu trabalho através dos seus moldes. Vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para você entender melhor como funciona o curso, tá bom? Então é isso, até a próxima!